Café com Celeb hoje, com André Mascarim. Queria te agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui. E parabenizar que você tem feito também um podcast, né? Começou recente. Começamos nesse desafio, né? Muito bom. O podcast é ouvir pessoas, ouvir trajetórias, e está sendo uma experiência muito incrível. A gente tem ouvido várias histórias assim de superação mesmo, de pessoas que se achavam improváveis e que hoje são pessoas bem-sucedidas, são empresários na cidade ou são médicos. Então, assim, é inspirador para outras pessoas que estão muitas vezes nos ouvindo, saber que elas também podem, né? Que elas também têm a chance de se desafiar. Então, assim, o mais incrível do podcast é isso. Que fantástico, né? Eu também estou fazendo há algum tempo, desde a pandemia. Comecei online, né? Depois fui para a sala de podcast e é uma experiência que eu percebo assim, André, que você, além de você conhecer pessoas, você aprende muito com as histórias das pessoas, né? Com certeza. Você acumula aquele conhecimento. Eu acho que é uma troca, né? Muitas vezes eu tô com um empresário e alguma coisa que ele fala conecta com o que eu já vivi e conecta com quem está nos ouvindo, né? Então, acaba inspirando, não tem como não inspirar outras pessoas. Muito bom. André, para quem não conhece, é do Grupo Paradigma, já 23 anos de história. 23 anos de história, Como o tempo passa. Eu queria fazer a primeira pergunta para você. Como que foi o início do seu negócio, do empreendedorismo? Você já veio Eu já era desse ramo. Já era do ramo? Já era do ramo. Então, hoje eu estou há 33 anos no ramo de segurança, patrimonial e facilities. Legal. O Grupo Paradigma tem 23. Então, quando eu ainda não tinha Paradigma, me despertou a vontade de começar algo, mas que tivesse um olhar voltado para o ser humano. Porque hoje o serviço terceirizado, às vezes a pessoa enxerga esse terceirizado como mais um número. E aí foi o meu desejo, inclusive o nome, né? Quebrar paradigmas, fazer um modelo ideal. Veio já a partir do nome, por quê? Porque eu queria algo diferente. Eu queria que esses terceiros, eles se sentissem inclusos, tanto na empresa quanto no local que eles trabalhassem. Então, comecei como um desafio, uma forma de ver um serviço terceirizado de uma maneira diferente. Bacana. E aí nós começamos a trajetória, né, há 23 anos atrás. No início a gente fazia só portaria presencial, limpeza. Depois, com o tempo, conseguimos autorização da Polícia Federal para trabalhar com segurança patrimonial. Então a empresa também deu um salto nesse momento, né? Começamos a serviços de uma maneira diferente. E aí fomos crescendo. E há 5, 6 anos entramos no ramo da segurança eletrônica, que são as portarias remotas, instalação de CFTV, controle de acesso em empresas, em condomínios. Aí a gente diversificou bem o leque de trabalho. Então hoje a gente consegue atender um condomínio, seja ele presencial ou seja ele na parte eletrônica. Eletrônica também. Exato. A parte quando você fala em condomínio, você faz também a prestação de serviço? Por exemplo, parte elétrica, hidráulica? Sim, a gente faz toda essa parte, né? Às vezes instalar uma concertina, né? Ou mesmo só uma facial. Eu quero colocar câmeras no meu escritório. A gente faz toda essa parte de instalação também. E a gente faz uma coisa muito interessante com as construtoras. Então, quando a construtora ela já tem ali a planta do empreendimento, a gente faz um projeto de segurança eletrônica a partir da planta. Então, conforme o empreendimento vai crescendo, ele já tem todo planilhado, onde serão as câmeras, onde tem que passar a tubulação. Então, já fica prontinho desde o início. Que bacana. E aí, a gente inicia com um alarme, monitoramento da obra. E a hora que ele termina, aí que eles vão escolher se vai ser presencial, se vai ser portaria remota. E aí, a gente também oferece esse trabalho. É um diferencial. Começou agora? É recente? Já tem um tempinho já que a gente vem fazendo esse trabalho com algumas construtoras. Legal. Tem dado muito certo, né? Fica um serviço diferente.
Então o pessoal tem gostado bastante. E sempre gerando valor para o condomínio. Que no caso, seus serviços, seus produtos é sempre complementar ali dentro do mesmo cliente, né? Hoje a pessoa quer ir para um condomínio, ela quer o quê? Ter facilidade, ela quer ter segurança, né? Então a gente leva isso para ela. Temos um app hoje exclusivo da Paradigma. Muito bom. Então você consegue entrar ali pelo seu carro, você faz a abertura do portão, ou mesmo celular, na palma da sua mão, você consegue abrir os portões. Você consegue ver as câmeras da frente do seu condomínio pelo próprio celular. Então, assim, são coisas que a gente traz como inovação, né? Fantástico. E também, assim, hoje a gente pensa na portaria remota que nós temos que lançar produtos. Porque nada mais é que a gente sabe qual que é a dor da portaria remota, qual que é a dor de quem mora num prédio. Então, tem produtos que a gente está agregando a esse serviço para que ele fique mais completo ainda, né? Fantástico. Não tem fim, né? Não tem. Assim, eu vi também, vocês têm feito alguns investimentos, por exemplo, abrir uma filial, né? Abrimos uma filial em Botucatu, né? Estamos numa crescente boa lá. Lá nós temos presencial e temos também a remota. Legal. Entramos com uma qualidade diferente na cidade, né? Uma cópia do que a gente faz aqui, levamos para Botucatu, abrimos uma sede lá, igual a Paradigma aqui, mas de uma forma menor lá, mas com o padrão de eficiência que a gente faz aqui. Então, assim, a cidade acolheu isso, né? Já estamos com vários clientes. E tá sendo muito bom, porque é expandindo, né? É alargando as nossas tendas para outras regiões, fazendo o que a gente sabe fazer e fazendo bem feito. E a decisão para Botucatu, você já tinha alguns clientes e falou, vou expandir mais, ou foi uma cidade? Uma empresa da cidade, que é parceiro nosso, nos procurou devido a uma mão de obra que as pessoas de condomínios não estavam contentes na cidade. E aí ele nos procurou e falou, olha, eu conheço a qualidade do Grupo Paradigma e eu acho que vocês têm que vir pra cá. Aí a gente foi pra lá, fez um estudo na cidade, né? Foi o nosso comercial, foi o nosso setor de projeto. E a gente falou, olha, interessante, vale a pena investir, tem mercado. E aí a gente foi rápido. Antes de abrir a filial, já fechamos 3 clientes, 3 condomínios. Então, assim, foi mesmo uma expansão tranquila, vamos dizer. Porque às vezes você vai para uma cidade, você tem que tentar ficar abrindo portas, leva um tempo, né? Para aquela cidade começar a dar frutos. E Botucatu, ela veio diferente. Ela já começou antes mesmo que a gente se instalasse. Fantástico, né? Foi assim, foi planejado mesmo. E dentro dessa experiência que vocês estão tendo, você pretende abrir mais cidades nesse modelo? Olha, Botucatu a gente está ali, já próximo de São Paulo, né? Tem várias cidades ali vizinhas que a gente consegue atender a partir de Botucatu. Então, primeiro a gente quer expandir, mas com essa filial primeiro. Tá, fazer ela crescer, encorpar, né? Aí dando mais frutos a gente vai para uma outra cidade, né? E aí, porque a parte presencial a gente consegue atender até de Marília mesmo. Tá. A gente tendo um supervisor que faça a região, a gente consegue ir até 300 quilômetros aí e tá atendendo com ele. Então ele faz só essa parte que fique fora mesmo, né? E aí as coisas vão acontecendo daqui pra frente. Fantástico. Né? Você comentou sobre seu início no segmento. 33 anos já, né? Sim. Você é marilhense? Eu sou marilhense. Marilhense. Nascida aqui, crescida. E aí, nesse tempo que você trabalhou, você percebeu essa oportunidade? Eu iniciei trabalhei no banco, né? Então fiz aí uma carreira bancária. Aí depois resolvi partir para essa área e fui me desenvolvendo. Quando a gente sai do banco, eu falo que a gente sabe só trabalhar no banco, né? Não sei se você já conversou com alguém que trabalha. A gente sabe trabalhar lá, porque é um mundo diferente. Sim. O bancário, né? Então, quando eu saí de lá, eu percebi que eu precisava me desenvolver. Por quê? Porque pra gente cuidar de pessoas, a gente tem que estar preparado para cuidar. Né? O empresário que fala assim, olha, eu tenho muitos funcionários, ele tem que se capacitar.
não é só ter outras pessoas que cuidem deles. Não, a gente também tem que cuidar. Então, o fazer diferente, ele acontece a partir disso. Porque hoje, quando você chama um colaborador para conversar, eu falo que você tem que convencê-lo quando ele está errado, né? E você tem que ter como falar. Então, assim, isso a gente traz como? Com estudos, com mentorias que a gente faz no decorrer desse percurso. Para quê? Para que a gente seja essa pessoa. A gente estava até conversando nos bastidores, né? Hoje o colaborador, ele tem que gostar de trabalhar na sua empresa. Porque se ele não gostar, ele vai falar para outras pessoas que também não vão desejar estar lá. Então isso é muito ruim. Então eu sempre digo assim, faça com que as pessoas gostem de estar presente, gostem de levantar todos os dias e dizer assim, nossa, hoje eu vou estar naquele local. Então isso que é importante. E hoje é o maior desafio. Eu vi uma pesquisa, André, que diz que o funcionário hoje fica em média na empresa 9 meses. Nós estamos assim numa época que existe muitos pedidos de demissão, né? As pessoas simplesmente falam, amanhã não vou mais trabalhar. Então as empresas estão tendo que assim se reinventar, né? Ter pessoas que fazem sempre o que a outra faz para não ficar na mão, né? E tentar trazer esse colaborador para perto. O maior desafio hoje é isso, porque essa juventude, eles não ficam muito tempo. Isso. Então a gente tem que trabalhar diferente com eles, trazer eles de uma forma diferente, porque eles têm que ter desafios. Eles gostam de desafios. Se você colocar um jovem hoje aí para ter aquele, né? E aí entra até no perfil que a gente faz uma análise do perfil de cada pessoa quando ela vem na empresa, porque às vezes a pessoa, ela tem um perfil influente, ela gosta de conversar, e aí você pega e tranca ela dentro de uma sala financeira. Ela não vai performar. Ela não vai. Né? Ou pega uma pessoa muito tímida, contrata, tem um currículo excelente e aí você põe ela para trabalhar no comercial. Também não vai ter resultado. Então, assim, você fazer uma análise de perfil quando você contrata qualquer colaborador. Que nem nós contratamos muito porteiros. Eles trabalham 12 horas e folgam 36. E muitas vezes o local que eles ficam é um local muito estreito, muito pequeno, e fica ali 12 horas fazendo atendimento. Se eu contratar uma pessoa com perfil influente, que gosta de conversar o tempo todo, de ter aquele contato, e aquele prédio, aquele condomínio não tem, ele não vai ficar. Ele vai ficar ali 3 meses e vai falar, pelo amor de Deus, me tira daqui, né? Ou colocar dentro de uma sala de monitoramento, que não tem barulho, é o tempo todo ali olhando as câmeras. Concentrada ali. Se a pessoa é uma pessoa mais agitada, não fica. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado. Será que o perfil que eu contrato tá correto? Né? A gente pega restaurantes que a gente vai. Às vezes a pessoa é tão fechada que ela não consegue te atender. Verdade. Não é? E você fala, meu Deus, o que acontece uma cara fechada dessa para lidar com o público? Mas na seleção dela, a pessoa não teve esse cuidado. Porque no atendimento, eu tenho que ter um perfil influente. Né? Eu tenho que gostar, bom dia, seja bem-vindo, né? Quando vai embora, olha, volte sempre. Tem que estar na pessoa isso. E se ela tem um perfil ali mais quieto, ela não vai te falar. No seu caso, do negócio do Grupo Paradigma, como que você tem feito esse processo de recrutamento? Você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe, tenho uma psicóloga, tenho uma pessoa que faz só recrutamento, né? E depois essa psicóloga dá o acompanhamento também. E a gente faz análise de perfil de todo mundo. Todo mundo agora. Independente do cargo. De um ano pra cá, a gente tem realmente, assim, tentado errar menos, vamos dizer. Porque a questão do perfil nos ajuda muito. Até as pessoas da limpeza, né? Eu tenho que entender aonde eu posso colocar. Porque cada cliente, né? Vamos supor que eu coloco uma pessoa de limpeza aqui. Aqui você tem um perfil, tem que ser uma pessoa, por exemplo, mais quieta, uma pessoa que ninguém perceba que ela está limpando, né? Porque as pessoas estão ali focadas. E se eu colocar uma pessoa aqui falante,
Você vai falar, pelo amor de Deus, Tira essa pessoa troca, daqui. tá atrapalhando, né? Isso é Então, complicado. assim, precisamos ter esse olhar, porque às vezes não é só que a pessoa não fica, é porque nós colocamos a pessoa errada No lugar. no lugar. Então, temos que ter essa atenção, não tem jeito. E mesmo assim, né, todas as empresas estão vivendo esse apagão de mão de obra. Perfeito. Hoje a gente conversa com empresários, fala, como é que tá lá? Aí a gente fala, tá igual você, né? Você abre uma vaga, você leva o dobro do tempo que você antes levava para contratar. Porque você chama, faz lá 15 entrevistas, aí você segue o processo seletivo com 2. De 15 e 2 na média. Porque não se encaixou no perfil. Meu Deus. Tem a parte de falta de qualificação também das pessoas? Você Tem. percebe isso? Tem essa parte, essa tem bastante. No nosso ramo, por exemplo, que a gente trabalha com porteiros, né? Vigilantes. Hoje, a maioria dos condomínios estão todos automatizados. Tá. Então, aquele perfil de antigamente, que a pessoa não precisava mexer com o computador, que era uma pessoa mais simples, hoje eu não tenho às vezes onde colocar. Não consegue nem trabalhar. Não consegue, porque assim, deu um problema, no break parou, os equipamentos desligaram. Ela tem que saber o O mínimo mínimo, né? para poder colocar aquilo, fazer uma tentativa de retornar um sistema. E se a pessoa é muito simples, às vezes não consegue, né? Até um projeto meu pro futuro, eu ainda quero ter um local específico para qualificar aquela mão de obra que não serve. Porque muitas vezes essa mão de obra que não serve, ela às vezes não teve oportunidades. Isso mesmo. Né? Então, o meu projeto para o futuro é ter um instituto de treinamento, que eu tenha uma sala de computação, que eu tenha uma pessoa que dê um treinamento de atendimento ao público. Por quê? Porque essa mão de obra ela pode ser resgatada muitas vezes, né? Então, a gente está com um projeto aí de construir a sede e aí nós já vamos entrar com isso, porque eu acho que faz a diferença hoje, né? A gente precisa ter esse olhar para essa comunidade que não teve a chance, né? Trabalhou muito cedo, não conseguiu estudar. E se falando sobre oportunidade, eu percebo também quando o empresário fala que não tem pessoas, de fato, isso é um fato. Sim. Mas eu sempre faço a pergunta para ele: o que você tem feito na sua empresa para recrutar, para treinar? Sim. Aí fala assim, Zé, eu não faço nada. Então, muitas vezes, assim, já existe essa demanda, que de fato não tem como negar. Mas o que você tem feito? Eu tô com uma empresa, um amigo meu, para serviço para ele há alguns anos já. E eu falo isso para ele, eu falo, Alex, se você não treinar as pessoas, recrutar não só para contratar, mas capacitar, né? E eu vejo que poucas empresas que têm uma área de capacitação, André. Porque às vezes o empresário, ele não quer investir em isso treinamento. Só que o não investir em treinamento sai mais caro do que você ter um funcionário ruim. E muito bom. E eu fui o Elvis Fusco, você conhece? Não. Da Univem, que era coordenador. E hoje está na fundação, na Nishimura. Não conheço. Ele é um cara bem bacana. Já foi. Trabalhou na CERT. Um cara bem conhecido em Marília na parte de tecnologia. E eu fui visitar o museu da Jato. E aí eu fui com alguns empresários, fizemos uma caravana com uns 8 empresários. E ele começou a contar a história de como foi fundada a fundação da Jato. O senhor Nishimura, o finado Nishimura, que foi o fundador da Jato, o que acontece? Chegou um tempo que ele estava tendo tanto sucesso que ele falou assim, eu quero retribuir para a sociedade. Olha que incrível, né? Isso em 72, ele contando, o Elvis. Aí ele começou a criar isso, eu não sei se você sabe lá, mas lá eles têm FATEC, lá eles têm escola, ensino médio, ensino profissionalizante, eles investem na casa de milhões por ano. Só que eles perceberam depois, no decorrer do tempo, André, eles perceberam algo interessante. Os alunos que passavam lá para estudar, se formava, ficava na Jato. E capacitava do início, né? Só que ele percebeu lá o propósito não era para isso, era para devolver para a sociedade. E aí automaticamente
É uma consequência, né? Você vai utilizar dessa mão de obra e você vai também proporcionar para outras pessoas, E né? assim, várias empresas hoje, quando vê, é formado lá na parte da FATEC, lá nos estudos dele, lá na parte técnica, eles têm uma referência maior por ser formado lá. Imagina, por exemplo, você precisa de uma copeira, você não encontra uma copeira, você vai falar, olha, tem aquela empresa que capacita pessoas, deve ter passado alguém lá interessante que às vezes não contrataram, vamos dar uma ligadinha lá e ver se eles têm alguém para nos indicar, né? E eu acredito muito nisso, nessa rede de contato que os empresários podem formar. Muito bom. Então, assim, o importante hoje é a gente fazer alguma coisa pro próximo, né? Porque volta pra gente, né? Isso não tem como. E as pessoas ficam muito gratas, isso que é importante. Porque você faz algo que às vezes nunca ninguém fez pra vida dela. Então, faz a diferença. Muito bom, né? E hoje todo o seu negócio está pautado em pessoas, né? Em pessoas. A sua maior matéria-prima de recursos são pessoas. A gente vende pessoas, vende eu pessoas, falo. né? Então, não tem como não ter esse olhar, né? Humanizado. Humanizado. O pessoal fala, nossa, tem que ir lá falar com a patroa. Porque sabe que quando vai vir, eu vou ouvir, né? Mas eu vou dizer. Então, quando eu preciso ajustar alguma coisa, eu falo, chama o funcionário. Mesmo hoje, com 500 funcionários, eu gosto, às vezes, de conversar. Então, tem algum colaborador que está tendo algum problema, ou com a supervisão, ou no próprio posto, chama ele aqui que nós vamos conversar com ele. E eu gosto disso, porque eu digo assim, nós temos que mostrar para as pessoas aonde elas erram. Muito bom. Não adianta só eu chamar lá, dar uma advertência, uma suspensão, olha, você errou. Ela vai errar de novo, né? E a gestão de pessoas é isso, é dizer assim, o que aconteceu para você ter essa atitude? Por que você entrou voando e agora tá assim? Né? Então, esse é o meu trabalho. Eu gosto de ir num posto e olhar, eu falo, e essa barba? E esse cabelo? Né? Por quê? Porque eu tenho esse olhar. Eu falo, você é a minha cara aqui no condomínio, você tem que estar bonito. É o jeito. Muito bom. Né? Eu poderia chegar de N formas. E eu passo isso. Eu creio que eu estou formando já o meu legado, né? Hoje eu tenho meus filhos na empresa, mas eu digo sempre para eles, a visão tem que ser essa. Amanhã que eu não esteja na empresa, mas vocês vão saber assim, a visão da Paradigma é essa. O legado que foi criado em 23 anos é esse. E ele precisa dar sequência, porque senão perde a essência, Verdade. né? Hoje eu percebo às vezes pessoas que herdam empresas e não dão sequência. Verdade. Porque não foi criado isso, às vezes, dentro do filho, de quem seja, né? Olha, a essência do negócio é assim. E aí as pessoas estranham quando o outro assume, né? Não tem aquele amor, não tem aquele carinho, não conecta com o cliente. E aí a pessoa vai perdendo o mercado. Isso acontece, né? Acontece muito. Você falou sobre feedback para funcionários, né? Existe uma pesquisa que grande parte das demissões é por comportamento, né? A gente contrata pelo currículo. Isso. E demite pelo comportamento. O tempo todo a gente faz isso. E é muito isso. Às vezes você pega um currículo de uma pessoa que não tem nada, às vezes, com a sua vaga. Eu vejo isso, às vezes, atendentes de portaria remota. Ninguém vem pronto. Eu vou precisar qualificar. E aí, quando eu faço análise de perfil, eu já começo a detectar isso. Se é uma pessoa rápida, se é uma pessoa que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, que é o perfil que eu preciso para atendimento. Porque são vários condomínios tocando o tempo todo. Então, eu tenho que ter esse olhar, não tem jeito. Não tem jeito. Porque senão eu vou errar. Eu vou contratar errado, essa pessoa não vai ficar, ou eu vou dispensá-la porque ela não pegou o jeito do negócio. Interessante. E acontece, né? Acontece muito. Hoje, assim, o seu maior desafio como administradora, como uma empresária, tendo uma empresa com tamanho da Paradigma, 500 funcionários? 500 funcionários, bacana. Mais as remotas. Mais as remotas, né? Qual que é o maior desafio hoje? Pessoas. Sempre pessoas. Sempre pessoas. Porque assim, a gente tem que cuidar primeiro dos líderes, né? Que são as pessoas que vão
cuidar dos que estão na rua. Então, primeira parte ali que eu tenho muito cuidado são os meus supervisores. Então, essas pessoas que têm que estar motivadas, essas pessoas que têm que entender o que é a empresa, que têm que saber do clima dela, né? Que tem que saber como que tem que ser o perfil de quem tem que estar na empresa. Então, quando essas pessoas, a linha de frente, entendem isso, fica mais fácil delas multiplicar para os pós. Então, o nosso cuidado sempre é com essa liderança, né? Fazer performar, levar em feiras, ver tecnologia, fazer um curso de gestão de pessoas. O ano passado mesmo eu falei para os meus supervisores de segurança patrimonial, todos têm que ter curso de segurança patrimonial, todos. Então o pessoal virou pré-requisito. Por quê? Eu tenho que ter esse olhar, né? Por mais que eu construa isso dentro da empresa, na prática, mas eu tenho que ter já um olhar voltado. Então quando eu vou contratar um novo, tem o curso de segurança patrimonial? Não tem. Então, precisa pelo menos começar a fazer. Muito bom. Porque faz a diferença. Faz a diferença. Faz muita diferença. Que fantástico, né? Bom, André, eu queria também abordar, dentro desses 23 anos, eu até antes de entrar ao vivo aqui na gravação, né? Você falou sobre o caminho da mentoria, né? Que você tem trilhado junto ao podcast. Como foi? Eu fiz, não sei se eu falei pra você, mas eu fiz a formação de coach há 10 anos. E pra mim foi um despertar tão grande porque eu dominava processos, né, de negócio, dominava sistemas, mas eu percebi que quando ia olhar para o perfil da pessoa, tinha dificuldade de potencializar ela ou colocar ela no lugar certo. Porque quando você cria um sistema ou você compra um sistema, você pode treinar a pessoa no sistema, mas se não tiver um processo definido, não funciona. Então eu descobri que é processos, sistemas, e aí quando eu ia treinar a pessoa, eu vi assim, mas essa pessoa que eu tô treinando, que eu já tive empresa de software, né? Tô treinando essa pessoa, mas ela não tem o perfil. Aí eu tive a oportunidade de fazer a formação. Como foi para você, como empresária, começar a enxergar também que você não vai ajudar só a sua equipe, supervisores, a equipe no geral? Como foi esse despertar da André para ajudar outras pessoas fora do seu contexto, do seu segmento? Olha, questão de mentoria, durante esse período da empresa, eu contratei mentorias para a empresa. Também houve essa necessidade, que é o que você disse. Às vezes a gente começa a crescer tão rápido que você meio que se perde. Aí é onde entrava a mentoria, né? Então eles vinham, acompanhavam a gente, faziam os processos, né? Olha, cresceu muito aqui, vamos ajustar. Alinhava, aí parava. E passaram algumas pessoas nesse período, porque a gente precisa de ser mentorado muitas vezes, né? Porque o empresário não sabe tudo. A gente pode fazer um curso de administração de empresa, mas a gente não sai com o manualzinho lá, como ser empresário, né? Eu falo que as escolas tinham que ensinar isso, porque hoje a pessoa sai de uma escola, ela não tem noção de nada, né? Eu fiz direito, por exemplo, mas eu não fiz como ser empresário. Eu tive que aprender. Na prática. Na prática. Então, assim, o meu desenvolver para a parte de gestão de pessoas foi o que fez a diferença. Não foi só a faculdade que fez diferença, né? Então, assim, eu contratei mentorias durante esse período. Sempre a gente faz, às vezes até no ramo eletrônico, né? Sai alguma coisa diferente em São Paulo, alguma outra coisa, coloca alguém lá para fazer. Vai ver como é que o pessoal tá fazendo pra gente melhorar o processo. E aí, a partir disso, você vai se capacitando, vai se instruindo, né? E eu percebo em rodas de amigos, né, no convívio social, que as mulheres têm muita dificuldade com isso, né? Umas querem empreender e acham às vezes que não são capazes, né? Não tem um estímulo de ninguém em casa, ninguém fala, não, vai que você pode. Não empreende não, que é difícil. Você não vai dar conta, né? E quantas vezes nessa trajetória minha eu pensei, não, eu vou parar, esse negócio não, é muito difícil. Muitas vezes a gente pensa isso. E às vezes falta essa pessoa que nos encoraja. Se não é a nossa fé, né? Se não é aquilo que
que queima no nosso coração, assim, você pode, você para realmente. Então, assim, a questão de eu fazer a minha mentoria vem disso. Eu creio que se eu tivesse pessoas na minha trajetória, lá atrás, que tivesse pego na minha mão e dissesse assim, ó, o caminho é aqui, não que eu não teria problemas, mas que seria mais fácil. Mais fácil. Né? A gente erra muito para desbravar um caminho. É isso mesmo. Então, assim, o meu desejo de ajudar outras mulheres nasceu disso, né? Eu me capacito muito. E eu falei, gente, é um egoísmo eu deixar isso aqui dentro só e não passar isso para outras pessoas. Então, o desejo da minha mentoria para mulheres é isso. Nós vamos começar em janeiro a primeira turma, né? Já tá tudo saindo do forno. Muito bom. Já tá tudo pronto, né? E vamos fazer um lançamento dela. Por quê? Porque conhecimento a gente precisa passar. Compartilhar. Né? Eu sempre falo para os funcionários, venham fazer curso. Porque se amanhã depois vocês não estiverem na empresa, o que vocês aprenderam aqui, vocês vão levar com vocês. Isso mesmo. Então, assim, o desejo é esse, é o despertar nas pessoas, né? Eu vim de uma família pobre, né? Que seria uma improvável se eu fosse olhar por onde eu nasci, onde eu vivi, a infância que eu tive, a adolescência, tudo muito dificultoso, né? Eu falo, a gente não nasceu herdeiro, então assim, tudo que a gente tem é com muita luta, com muito trabalho. Então assim, se a gente olhar para isso, a gente não sai do lugar. Verdade. Mas eu sempre brinco, eu falo assim, eu sempre fui uma adolescente que tinha algo que queimava dentro. Não, vai lá, faz isso, faz aquilo. Eu consegui fazer minha faculdade com 33 anos. 33. Eu já tinha 2 filhos, mas eu tinha uma meta que era ter uma formação. Muito bom. Né? E a partir do momento que eu fiz a minha faculdade, a partir dos 33, deixava 2 filhos em casa, ia para a faculdade. E aí no último ano da faculdade eu tive meu 3º filho. Eu me formei com meu filho praticamente nascendo. Então, assim, a partir daí eu percebi que que eu também tinha a oportunidade de me capacitar. E aí eu falei, não, eu preciso falar isso para as mulheres, né? Que caminham comigo e as que não caminham, que elas também podem. Às vezes a mulher tem 40 anos e ela fala assim, mas eu já tenho 40 anos. Acho que é velho. Né? Vou começar. Começa, tem que começar. Não vai ser fácil, mas assim, se a gente tiver alguém que nos ajuda a começar, vai ser mais fácil. Então, a minha mentoria vai falar disso, né? Vai acompanhar, ou até mesmo uma pessoa que abriu o seu negócio, uma mulher que abriu o seu negócio, mas ela não fez uma gestão financeira. Entendi. Ela não teve aula de marketing, ela faz lá os seus stories lá do jeito que ela acha que tá certo, né? Ela nunca fez uma gestão de pessoas, por quê? Porque ela não teve oportunidade. Então, assim, vamos criar módulos que ela possa passar por tudo isso de uma forma rápida. Para quê? Para que impulsione o negócio dela. Muito bom. Né? E ela consiga realmente decolar. Porque eu acredito numa comunidade de mulheres que se ajudam. Muito bom. Eu acredito muito nisso, né? Aquilo que a gente foi educado, que mulher concorre, né? Que mulher uma quer disputar com a outra, eu não acredito nisso. Tá. Eu acredito que as mulheres, elas podem se ajudar sim, elas podem se juntar sim, e uma ser o apoio da outra, né? Que fantástico, né? Porque imagina uma mentoria que eu faço individual, mas que eu possa, uma vez por mês, juntar essas pessoas para falarem das suas dores. Ou juntar esse grupo de mulheres que são mentoradas e levar numa empresa que elas possam, que nem aqui, conhecer os setores e saber como que aquele CEO faz para ter sucesso. Não muda, né, a visão dela? Total. E você falando aí, eu me recordo assim da minha caminhada como profissional até chegar a ser empresário.
tá muito atrelado à sua forma de pensar, né? Sim, A mentalidade. se você tem uma mentalidade de escassez, Isso, você não vai prosperar. é isso aí. Se você carregar crenças limitantes que você ouviu do seu pai, você é burro, você não vai dar nada na vida, você não é capaz, você nunca estudou, não vai dar nada. Se você carregar na sua trajetória essas palavras que provavelmente você pode ter ouvido lá na sua infância, lá na sua adolescência, você não vai se permitir ganhar dinheiro. Né? Eu sei porque por um determinado tempo da minha vida, eu carregava algumas crenças que me limitavam. Eu não me permitia, às vezes, trocar de carro, porque eu achava assim, não, eu não sou merecedora de ter um carro novo. Né? E aí você começa a olhar quantas mulheres passam por isso. Não é verdade? E por isso que elas não conseguem querer essa vida de abundância. Concordo. Querer poder ter o seu negócio, poder prosperar para ter uma vida digna mesmo. Fantástico. Né? Então a mentoria eu vejo assim que é algo que encanta, porque ela transforma. Né? Ela não é uma coisa que você vai lá vender um produto. Não. Eu acredito na mentoria que faz a transformação, que a gente vai começar daqui e vai chegar lá e vai ter resultado para falar para as pessoas. Olha, no começo eu era assim, eu tinha receio disso, eu não sabia gerir o meu financeiro, eu não sabia como falar com o funcionário e aí eu perdia ele. Então, a minha mentoria, ela vai ser isso. Nós vamos entregar resultados. Fantástico, né? Porque eu acho que isso que vai fazer diferença. Porque eu falo que se a gente passar por esse mundo e não transformar nada... Olha que vida chata que a gente fez aqui, né? Eu imagino que quando a gente chegar lá em cima, vão falar assim, e aí? O que você fez para as pessoas, né? Eu não fiz nada, eu só vivi, sobrevivi, né? Não, eu acredito que a gente tem que transformar. E depende só da gente, só da gente querer, né? Você, quantos ensinamentos você tem dentro, né? A gente precisa passar. Pôr para fora, né? Falar para um funcionário, quero que você... Esses dias um funcionário falou assim para mim, o que eu faço para ser um supervisor seu? Ele já é meu funcionário, né? E o que precisa para ser um empresário? Ele me perguntou. Falei, para ser um bom empresário, você precisa ser um excelente funcionário. É a primeira dica que eu dou. Porque para eu virar empresária, eu fui uma excelente funcionária. Eu fui aquela funcionária que queria aprender, que buscava cursos que às vezes a empresa não pagava, porque hoje o colaborador às vezes ele só faz curso sem a empresa pagar. Como se amanhã ele fosse sair, fosse pegar o conhecimento dele e pôr na mesa, né? Não, você vai levar. E então eu sempre fui essa pessoa que queria fazer. Dá para ajudar com um pouco, com 50%, né? Mas eu fazia. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ia fazer a diferença na minha vida. Você falou sobre para ser um empresário, um dos caminhos é ser um bom profissional. Exato. E eu tenho uma frase que eu ouvi há um tempo, André, que fala assim, é melhor você aprender com o dinheiro dos outros do que com o seu quando for empresário. Porque o dinheiro não leva desaforo. Você vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Então, assim, é interessante porque é a realidade, né? O funcionário, além de estar sendo pago, ele está tendo uma oportunidade de aprender. Sim. Isso não tem. Eu falo bastante quando eu faço as consultorias nas empresas sobre isso. E é isso, porque quando você erra, às vezes você faz um erro dentro da empresa que você perde muito. E eu imagino que muitas empresas às vezes quebram por uma atitude errada. Exatamente. Né? Uma atitude que a pessoa não tinha sabedoria para tomar. Porque ninguém fala, hoje eu vou... Amanhecer eu vou errar, né? Não, ela errou porque ela não tinha sabedoria para acertar. E aí é onde a gente precisa mesmo de uma ajuda, às vezes, de um curso, né? Da própria mentoria. Fantástico, né? E assim, aí se montando essa comunidade, vai ser presencial, André? Vai. Presencial, em Marília mesmo? Vai. Eu vou lançar alguns encontros online, né? Mas vai acontecer o presencial, porque eu acredito no olho, né? Okay. Eu acho que muita coisa a gente pode fazer no online, pode fazer até num grupo, mas algumas coisas você precisa entender mais de perto ali, sentar como a gente está aqui, vai falar assim, vamos planejar essa empresa? Vamos ver, deixa eu ver onde que está a sua dor.
onde que você tá errando. Tá. Porque eu quero o que é seu? Eu quero resultado. Eu quero obter um resultado seu. Então eu tenho que sentar realmente com você e traçar as nossas metas da mentoria. Né? Não adianta a gente fazer um curso teórico online. A gente faz o que depois? Termina o curso, pega às vezes um certificado, uma declaração que você fez e para que serviu aquilo? Não resolve, né? Não resolve, né? Então, assim, vamos ter momentos online, mas principalmente presencial. Fantástico. E assim, visita em outros locais, né? A gente vai promover para essa equipe visitas em empresas que tem uma mulher que seja CEO, que vai falar como ela começou, de onde ela veio, né? Para encorajar, né? Para encorajar. E tem bastante mulheres se destacando no empreendedorismo. Tem muita mulher. Mulheres? Aqui em Marília mesmo tem mulheres voando, né? Eu tava num cliente hoje cedo e o cliente, na hora que eu cheguei, chegou um consultor de Sebrae, o William. Ô Zé, eu comecei esse trabalho nesse cliente específico semana passada. Ô Zé, é o William que eu comentei com você. Ô William, prazer, tal. E aí eu falei pro William, a Cristiane Aguiar, sou do Sebrae, diretora, ou gerente, diretora, é minha prima. Nossa, Zé, sua prima? Ela tá há 30 anos lá, começou como estagiária. Olha. E é legal, não sei se você conhece ela, mas se você não conhecer, eu vou te apresentar. A trajetória dela como empreendedorismo, intraempreendedor dentro do Sebrae, ela fez tanto projeto, estudou tanto. Então, assim, olha, assim, tantas mulheres que muitas vezes, assim, nós não tem acesso, né? Sim. Porque no fundo é isso, né? Pessoas de sucesso falam, tem que ter a conexão, né? Tem que ter. No Se fundo, você não se conectar hoje, você fica. Que nem quando você fala, pra você que vai assistir, que é de Marília e vai poder conhecer essa mentoria da André, um dos ganhos que eu vejo, André, é você ter acesso, você vai, além de você caminhar com a André, você vai poder ter o acesso que ela tem. Sim. Ela vai conseguir facilitar a sua vida, porque eu converso com alguns empresários que hoje, após alguns anos trabalhando com eles, e eles entenderam o resultado, mas eles entenderam conforme o tempo passou. Sim. E apanhando muito, com certeza. Isso. Só que hoje, por exemplo, quando nós vamos fazer um projeto novo, o parâmetro dele é diferente porque ele já entendeu o poder da mentoria, da consultoria. Sim. Então, para você que está começando, muitas vezes você fala assim, mas eu não tenho condição de investir. Mas isso pode ser o divisor da sua vida. E o que você perde, com certeza, é muito maior do que você iria investir numa mentoria. Isso aí. Né? Decisões erradas sai muito mais caro. Contratações erradas. Hoje um funcionário, para você demitir ele é muito caro. Muito. E imagina se você tiver métodos que você contrate melhor. Muito bom, muito bom. Então, faz muita diferença isso. E hoje, a gente tem vivido muito a era digital. Então, a gente sempre está com mulheres, né? Tem mulheres que não fazem um store, por exemplo. Ela não sabe falar do seu negócio no digital. Elas têm aquele receio, não, isso eu não gosto. E elas têm que entender que quem tem que falar da marca delas... A cara na marca é ela. É ela que tem que criar o seu perfil, é ela que tem que ter autoridade no que fala, né? A gente vê muito no Instagram, né? Você é a sua melhor marca. E realmente Concordo. né? Você vai vender um produto, você tem que mostrar para as pessoas que você gosta daquele produto. Se é uma roupa, né? Que você fica elegante, que você vai trabalhar, que você causa uma boa impressão. Para que eu que estou vendo ali, falo, olha, que bonito, né? Chama atenção. E eu tenho que estar no digital, mas eu tenho que estar como empresária. Né? Como falando do que eu faço. E isso precisa virar chave das mulheres. Elas precisam vir para esse mundo. Porque não dá mais para ficar só na loja esperando o cliente chegar, né? Não dá. Não dá mais. O digital tá devorando tudo. E se eu não me conectar, se eu não souber usar uma IA, por exemplo, eu vou ficar. Vai ficar para trás. Então, assim, a gente precisa dizer isso para as pessoas. Para que elas continuem vendendo, para que elas continuem criando produtos novos e estejam no mercado. Fantástico. Dentro dessa mentoria para mulheres, você não vai segmentar um nicho, você vai pegar uma faixa de idade? Não. Bacana. Porque tem pessoas que eu vejo assim, eu quero ser uma empresária, vamos trabalhar isso? Eu vou trabalhar a marca, eu vou trabalhar a performance dela, como que ela tem que se desenvolver,
eu vou trabalhar a gestão de pessoas. Ou tem algumas que falam, olha, eu tenho uma empresa, só que eu tô parada no tempo. Vamos entender o que você faz pra gente desenvolver isso? E o melhor, aonde que você quer chegar? Muito bom. Né? Aonde que você quer chegar? Porque a gente só ajuda as pessoas quando elas sabem aonde elas querem chegar, né? Outro dia uma pessoa me perguntou, lá atrás, você sabia aonde você queria chegar? Você imaginava ter uma empresa do porte que você tem hoje? E eu falei para a pessoa, eu imaginava. Você já imaginava? Já imaginava. Eu tinha isso dentro de mim. Eu quero ser grande. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Então, assim, é um despertar. Se eu fosse olhar para uma infância improvável, eu tinha ficado lá, né? Tinha ficado lá. Mas eu vim mudando a minha história, mudando a minha história. Que fantástico. Então, assim, é isso que tem que dar o brilho no olho, eu falo, né? Hoje a pessoa fala assim, eu vou abrir um salão de beleza. Você entende de salão? Você faz bem o que faz um salão? Não, eu vou contratar pessoas, não, então não vai dar certo. Se você vai contratar pessoas e você não vai saber nem cobrar essas pessoas trabalhar, não vai dar certo. Eu sempre falo que quando eu comecei a Paradigma, a gente limpava shopping, né? A gente lavava, a gente ia vender, a gente dava treinamento pro porteiro que estava entrando, fazia financeiro, fazia folha de pagamento. Eu sabia fazer todos os setores. Então, todo mundo que eu contratava, quem formava era eu. E se alguém no meio do caminho saísse, eu assumia o lugar. Você domina o processo. Porque eu sabia toda aquela parte interna. Bom. Então, a pessoa tem que entender isso. Que o seu negócio tem que estar ali na palma da mão dela. Legal isso, né? E assim, faz muita diferença, né? Então, assim, na sua opinião, falando sobre isso, todo empresário começa pelo operacional? Começa. Pelo operacional. Começa. Eu tenho que estar no operacional quando eu abro. Eu tenho que estar. E eu fiquei muito tempo, no operacional. Por quê? Primeiro porque eu gosto, que é essa parte aqui, né? E aí eu fiz uma mentoria que falou, Andréia, tá na hora de você sair do operacional. Você tem que ir pro estratégico. E aí, onde eu virei a chave, foi numa mentoria. Porque senão, de repente, eu tava lá até hoje, lidando com funcionários só, conversando, e a empresa talvez não tivesse crescido. Verdade. Então, assim, olha, vai pro estratégico, porque agora é a hora. Coloque pessoas que levem o seu operacional e começa a pensar, aquela visão helicóptero que a gente chama, né? Começa a olhar de cima o seu negócio, porque senão ele não vai crescer. Como foi pra você essa fase? Porque uma coisa é tomar Foi difícil. Foi difícil. Outra coisa é confiar. Porque eu gosto de estar com as pessoas. Então, assim, eu até vejo que eu demorei muito pra sair. E de vez em quando, se deixar, né? Eu dou uma corridinha lá e volto, né? Por quê? Porque é a gestão de pessoas. Mas hoje eu preciso ter um olhar diferente. E a minha posição hoje na empresa, qual que é? É ter o contato com o cliente, é levar uma solução para ele. Olha, eu preciso reduzir. Vamos sentar e vamos ver a carga horária, o que a gente pode mudar nela. Então, é o estratégico, né? E aí, o que eu defino lá, às vezes, com o meu cliente, eu chego na empresa, chamo o operacional, chamo os coordenadores, vamos agora ver o que a gente consegue mudar nisso. Que fantástico. Então, assim, precisou de uma mentoria para dizer, pode sair daí, já deu o seu tempo, porque você não vai crescer se você ficar aí. E o empresário tende, quando ele começa a fazer tudo, a acomodar a fazer tudo, né? Às vezes eu pergunto, às vezes, para alguma amiga, quem faz seu marketing? Aí eu mesma. Mas você vende, né? Você cobra, treina, faz marketing. E quando que você tem um tempo para crescer? Eu não tenho. Então você não vai crescer. Você não vai crescer. Literalmente isso. Não vai ficar onde tá. Caramba. Mentoria. Legal, você comentou sobre o Paulo Vieira, né? Como tem sido essa experiência? Eu já fiz o método CIS, conheci o Paulo também. Alguns amigos meus foi nessa imersão que ele fez pra NASA. Acho que foi três amigos meus, né? E falou que ele é uma pessoa muito simples, né? Pra ajudar. Como tem sido pra você viver nesse ecossistema
Do Paulo. Eu falo que quando a gente vai para uma mentoria, a gente tem que ir com a mente aberta, né? Porque imagina lá em vários cursos só temos empresários. Imagina se todo mundo chegar lá com a sua bagagem, com a mente fechada e dizer assim, bom, eu já sei tudo. O que eu tô fazendo aqui, né? A gente vai sair do jeito que entrou. Então, assim, a experiência com o Paulo Vieira tem sido muito isso. E ele traz isso que eu te passei, é levar a gente a sentar em outras mesas. Isso. Né? Ele prega muito que é o que ele faz. Então, hoje eu faço parte do mentor de líderes dele e ele nos dá essa visão, né? Se você quer prosperar, você tem que criar novos caminhos. Você tem que fazer um ecossistema de pessoas que é onde você quer estar. Porque se você continuar indo nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, você não vai alavancar. Interessante isso. Então, assim, eu tenho que mudar as minhas mesas, eu tenho que mudar as pessoas que eu me conecto. Porque eu conheço o seu trabalho, aí um amigo chega e fala assim, eu precisava tanto. Eu tenho um amigo, vou te colocar com ele. Né? Então, a gente vai criando isso. Agora, se eu não me conectar com você, não tem nem como te indicar. E o legal é que você vai gerando valor para as pessoas. Vai gerando valor. Que coisa, André. Então, assim, hoje, o mundo do negócio é isso. E às vezes a pessoa, eu vejo, às vezes eu falo para algumas amigas, a gente tem que criar o nosso brand, o nosso perfil, né? E isso eu vou falar na minha mentoria também. Como que você se apresenta, né? Como que é a sua aparência? Né? Como que você tem se arrumado para se portar como uma empresária? Muito bom. Às vezes a pessoa fala assim, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem a ver o carro que você chega no local, tem a ver o seu cabelo. Se eu quero passar para uma mulher uma imagem que ela queira ser, eu tenho que cuidar da minha imagem. E essa mulher tem que cuidar da imagem dela. É um espelho, né? Imagina você chega numa loja para comprar uma roupa e a dona da loja não tem um perfil adequado. Você não compra, você vira e vai embora, né? E isso em todos os segmentos, né? Então, nós temos que ser a nossa marca, nós temos que passar, nós temos que fazer aí o nosso brand, cuidar dos nossos dentes, do nosso cabelo, da nossa imagem, porque é o que vai vender. Muito bom. É o que vai querer as pessoas falar, nossa, ela é uma empresária, eu quero ser igual a ela. Porque existe a influência, né? Nós somos e como a gente influencia vidas positivamente, né? Esses dias um cliente falou assim, semana passada, eu vi um story seu e eu gostei do que você falou. Eu falei, olha que legal, né? A pessoa tá ali no Instagram, às vezes só ali sapeando que a gente fica, e a gente para e fala, esse conteúdo fez sentido. E é isso que é o nosso motivo, né? É fazer sentido no que a gente fala. Fantástico. Então, assim, eu creio que vai ser muito bom, né? Eu vou fazer esse lançamento e eu quero, assim, entregar resultado. Não quero entregar conteúdo, não quero ficar presa em apostila, não. É pegar essa mulher pelo braço e dizer assim, vamos desenvolver. Você quer chegar ali? Muito bom. Então nós vamos chegar. E só pode levar alguém para algum lugar, aquele alguém que já foi, né? Que já foi. Que já foi. Eu vejo muitas pessoas vendendo empreendedorismo e eu acho engraçado até, é o que você disse. Quanto tempo você foi empresário? Porque ser empresário hoje não é fácil. É um desafio. Mas é muito bom ser empresário, né? Mas você tem que estar pronto. André, eu sendo consultor, eu já comecei como empresário, depois fui para consultoria. E eu via que eu era destemido para de investimento e tal, mas um dia eu voltei para empresariar, para montar empreendimento e percebi. Uma coisa é você falar sem ter o risco, outra coisa é você assumir o risco. E aí eu falei, então quer dizer que eu preciso me preparar um pouco mais. Sabe quando você é funcionário e que você fala assim, bom, se der ruim, não é pra mim. E o empresário não tem isso. Se der ruim é você. Você não tem. Eu falo muito para os meus líderes sobre autorresponsabilidade. Muito bom. Por quê? Porque eles têm que ser responsáveis por tudo aquilo que eles fizerem. Se eles são líderes, se eles foram capacitados de uma liderança, é porque eles estão prontos para assumir riscos. Então, assim, hoje eu cobro muito isso deles.
Se você não tem uma autorresponsabilidade, dizer assim, isso não é comigo, então você Isso não é serve líder. para ser Isso líder. aí. Porque líder não é só um cargo, né? Não. Líder, muitas vezes a pessoa tá lá um cargo. Não, por exemplo, a limpeza. Mas chega uma pessoa, eu já vi isso. Em vários lugares. A pessoa chega, você entra no comércio, na empresa, a pessoa da limpeza tá lá. A pessoa, vem cá, vem. A pessoa instrui. Uma vez minha mãe estava trabalhando, minha mãe trabalha no Correios hoje, na parte da limpeza. E ela trabalhava no mercado. E ela contou uma história pra mim e falou assim, uma senhora chegou pra comprar algo e tava chorando. E minha mãe limpando ali o mercado, falou, minha senhora, parou o que tá fazendo, minha senhora, posso te ajudar em algo? Acabei de brigar com a minha enteada e eu não sei e tal, mas tenha calma. Aí minha mãe deu lá, tenha calma. Não faz isso, vai, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí a mulher foi embora, essa senhora foi embora, passou-se os dias, e ela cruzou com a minha mãe lá dentro desse mercado. Olha só. E falou pra minha mãe, faz favor, eu queria te agradecer. Aquele dia que você me falou, eu tava tão aflita. A hora que você falou, você... Então, minha mãe... Você entende que é um olhar, é uma palavra que hoje faz diferença nas pessoas? E ela ficou tudo feliz. E a minha mãe saiu mais feliz ainda porque falou, olha, Ju, tá chamando de Júnior. Olha, Ju, falei isso pra essa moça, eu nem conheço ela, uma senhora. E fiquei feliz. Então, liderança é isso, né? E a liderança é algo engraçado, porque assim, às vezes você faz uma dinâmica com candidatos e a gente fica meio fora, assim, pra ficar observando. E dentro daquele grupo você já percebe assim, olha aquele rapaz, ele já não faz aqui, mas ele tem que estar aqui. Você já percebe nele, esse cara é um líder, beleza. Mas muitas vezes a gente tem que desenvolver o líder. Porque às vezes ele é um excelente executor, ele faz o trabalho perfeito. Só que se você não treinar ele e você promover ele, você vai perder o executor e vai ter um péssimo líder. Já aconteceu isso com a gente várias vezes, né? A pessoa se destacava porque ele era um excelente executor. Não, esse cara vai fazer diferença, vamos promover ele. Promovia para gerente comercial. E o cara voava. Quando foi para gerência, parou. Por quê? Porque a gente muitas vezes não treinou ele a ser um gerente. E aí não deu certo. E aí você perde a pessoa. Então, aí vai o conhecimento do empresário, né? Eu errei uma vez, eu não vou errar mais isso. Mas se alguém dissesse para mim, olha, para promover alguém, não basta só ser um bom executor. Eu não ia errar. Concordo. E a gente tem que ter essa percepção. E já aconteceu isso na área de vendas, era um bom vendedor, e o empresário falou, Zé, vamos subir isso aqui para cargo de gerência, né? E eu falei pro empresário, ele não tem afinidade com liderança e nós não desenvolvemos, não é o tempo. Não, Zé, mas vamos tentar. Eu falei, tá bom. Perdemos a pessoa. Não conseguiu nem voltar para venda. Não tem como. Porque aí a pessoa já tá com aquilo, eu era um gerente, né? Sim. Ela não quer voltar para trás. E aí você perde, triste isso. E aí, naquele momento, eu falei, hoje eu tenho muito cuidado para dar uma dica, um conselho para um empresário, porque tem coisa que não dá para voltar. Você não volta. Você tem que... Principalmente para nível salário, né? Uma coisa é você poder até voltar, mas como que você tira o salário dele? E não é nem sobre o salário muitas vezes. É o ego da pessoa que não vai ficar bom. Concordo. Ele vai falar assim, quê? Não dei certo, vai me rebaixar, né? O emocional dele não vai ficar bom. E aí você vai ter que realmente dispensar esse colaborador. Muito bom, muito bom. André, eu queria perguntar para você, teve alguma pergunta que você esperava que eu fizesse e eu não fiz? Seria importante eu fazer para você nesse podcast? Eu acho que a gente falou de liderança, falou de expansão, falamos do início da trajetória, né? Eu acho que a gente conversou. Deu para explanar bastante. Sim, deu pra gente. Eu quero compartilhar com você algumas perguntas. Até queria agradecer a Jaqueline, né? Ela que recomendou, falou, Zé, no final do podcast, faz algumas perguntas de bate-fogo assim, de ping-pong. Vamos lá. E é algumas perguntas bem simples.
Umas perguntas simples eu fiz e foi bem legal, tá? Eu queria começar com a primeira pergunta. Um hábito que não abre mão. Um hábito que a Andrea não abre mão. Um hábito, estudar. Estudar? É. Muito bom. Eu gosto de estar sempre fazendo algum curso. Estudar. Um livro que todo líder deveria ler. O Poder da Alta Performance. Poder da alta performance. É. Um mentor ou uma referência de liderança. Paulo Vieira, né? Paulo. Um valor inegociável na sua vida profissional. Lealdade. Lealdade. Não abro mão. É. Se não for leal, não serve pra estar comigo. Isso é um... Esse eu não abro Não dá mão. pra negociar. Não dá. Eu falo... Bom caráter. A gente negocia várias coisas. Às vezes a pessoa falhou, Eleva, dá né? uma chance, mas se ela não foi leal, aí quebra aquilo que chama confiança, aí não serve. Não serve. Não serve. O maior desafio de um executivo, ser executivo e cristão. Qual que é o seu maior desafio? Como uma mulher empreendedora. Mulher empreendedora. Bom, Tá. eu não abro mão da minha fé, né? Nesse percurso todo, eu sempre tive Deus muito perto, né? Eu sempre tive Ele como conselheiro muitas vezes, né? Então, assim, é crer mesmo todos os dias. Muito bom, é uma vida de fé, né? É uma vida Todo de dia. fé. Porque a gente não tem gigante. só um leão para matar. A gente tem vários às Vários vezes. leões. E muitas vezes são leões imaginários, né? Sim, Isso que é o pior. é. Leões que você fala assim, meu Deus, tem que combater na mente. Um conselho que daria para quem está começando a liderar. Se prepare, Se prepare. se capacite. Você não consegue cuidar de pessoas se você não souber. Um sonho que ainda espera realizar. Um sonho? Eu acho que ver vidas transformadas. Que essa nova fase. Que agora essa de nova mentora. fase. Nossa, Eu quero colher esses frutos ainda e quero poder mostrar para outras pessoas que elas também podem Que transformar fantástico, vidas. fantástico. Em uma palavra, liderança é Amor. amor. André, eu queria te agradecer essa oportunidade de estar esse momento com você. E como eu falei para você, né, esse podcast nasceu de uma missão que eu fiz, de um ano sabático que eu tirei para missões em Campina Grande. E no final foi uma escola de missões que eu fui participar na Paraíba, em Campina Grande. E no final do curso eu tinha que apresentar um projeto. E como eu vim da área de tecnologia, eu falei, vou montar um projeto para digitalizar, informatizar uma igreja. Que eu tinha os sistemas, tudo lá que eu conhecia, parte de marketing e tal. Eu dei o seu sinal. Eu quero que você monte um podcast. E você vai conhecer empresários. E você vai evangelizar empresários. Aí, apresentei e foi um sucesso, foi uma benção. Então, estou aqui com o programa. E nesse meio do caminho, passaram-se 2021 para 2025, 4 anos, né? Eu fiz uma viagem esse ano para um cliente no Rio de Janeiro, uma distribuidora do grupo PPA, e lá eu conheci um fornecedor, uma agência, chama Conexão Talento. Contratamos ela para fazer alguns trabalhos para essa distribuidora, foi bem legal. E eu voltei. Quando eu voltei para Garça, veio no meu coração, você vai mudar seu posicionamento. Tá bom. Agora você vai se colocar como Zé Conexão. Tá bom, fui lá no Instagram, mudei e tal. Só que eu percebi, André, que eu falei, pai, tá, tô mudando. O meu tio é desse, mas me dá o fundamento. Aí, ele no fundamental agora foi esse ano. Ele falou assim, vai lá no Google, pesquisei. Significado de conexão. Tinha um significado, mas tinha um significado em hebraico. E fui ler um hebraico. Hebraico chama tefilá. Conexão chama tefilá em hebraico, que significa oração. Olha só. Que é uma conexão. Aí eu falei, então faz sentido, porque eu já faço isso há muitos anos, né? Só não tinha consciência. Por que eu tô falando isso pra você? Eu acredito muito nessa sua nova jornada como mentora. E acredito muito que você vai ter muito sucesso. Amém. De impactar pessoas. Mas veio no meu coração para te falar. Prepare dinheiro. Separe um dinheiro
que eu sei que pessoas vão vir até você e pessoas vão vir até você com capacidade potencial para crescer. E você não vai só dar o conhecimento, você vai aportar o dinheiro. Por que eu falo isso? Porque tem uma passagem na Bíblia, André, que quando Jesus morreu, ele foi ressurreto lá e o Espírito Santo desceu. Pedro e João saiu para ir no templo à tarde. Essa palavra eu guardo para mim como fosse assim: nem tudo é conhecimento. Você faz o conhecimento, mas tem coisa que é a mão. E ele fitou um coxo na porta do templo da Porta Formosa. E quando ele fitou esse coxo estava 38 anos pedindo. E todo mundo dava para ele, muitas pessoas davam para ele. Toda manhã ele chegava lá. E aí, a Bíblia fala que Pedro fitou o olho dele e falou para ele assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, levanta, em nome de Jesus. Só que ele liberou a palavra, então ele liberou o conhecimento, só que a Bíblia vai falar o seguinte: ele estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, ele pegou e levantou esse coxo. E eu falei: pai, o que o senhor quer dizer com isso? Tem pessoas, meu filho, que você vai dar o conhecimento, mas tem pessoas que você vai dar o conhecimento e vai vir um recurso junto. E a pessoa, aí a Bíblia fala, ele levantou, caminhou, salteou e entrou para dentro do templo. E as pessoas ficavam admiradas, porque como esse cara tá... Então eu creio, André, que Deus vai, além de você ser um canal, não sei se vai ser de 10, não sei a proporção, mas alguns falam assim: essa eu vou investir. E aí eu vejo você investindo e diversificando negócio, você participando de empresas. Por quê? Mesmo você dando a mentoria, é igual um discipulado, você não tem garantia que essa pessoa vai conseguir caminhar sozinha, mas se ela for sua sócia, ela vai. E eu tenho vivido isso. Acumulei 23 anos na área de tecnologia. Nos últimos 6 meses, eu comecei a entrar em alguns negócios só com o meu trabalho. Clientes que, por exemplo, acabei de fechar 2 contratos. 2 de contrato em prestação de serviço, fora as 2 empresas que eu entrei. E o cara falou: Zé, eu preciso de uma pessoa como você. Mas eu não tenho condição de te pagar. Mas eu tenho condição de te pagar um variável. Primeira vez que eu fiz um variável dentro do faturamento bruto dele. Olha só. Eu falei: por que isso? Porque as pessoas precisam de você. Então, tem mulheres que vai ter sucesso, não só porque você é mentora, porque você é a sócia dela. Você vai aportar, não sei pra quem é, você vai lembrar. Você vai aportar e você vai lançar. Sabe, você vai ver a multiplicação. Sabe que falando de fé, nos primeiros 10 anos da Paradiga eu tive uma sócia. E um dia um pastor me deu uma palavra, ele me disse assim: essa empresa será só sua. Falei: conversa fiada, né? Minha, não tem nada, não tinha nada. Vou ser só sozinha como? Mas eu guardei aquilo no meu coração, né? E aí aconteceu, né? Veio o reboliço, veio a tempestade, né? Dividimos a empresa e eu fiquei sozinha como a proprietária. E nessa hora eu lembrei daquela palavra que ele colocou. Ele falou assim: essa empresa será sua, porque Deus quer um dono só para essa empresa, que sirva a Ele. Então, assim, eu guardei isso muito no meu coração. E a partir daí, é Ele que me guia, é Ele que me conforta. Nas tempestades, é Ele que fala: vai, levanta daí e anda, né? Porque a gente tem que ter tudo isso, mas a gente tem que ter atitude. Se a gente não levantar, né? Quantas vezes Jesus curou e a pessoa teve a atitude de levantar e ir? Isso. Imagina se ele curasse, a pessoa ficasse com a dor dela ali e falasse assim: não, tô com a minha dorzinha aqui, não passei bem hoje, vou ficar deitado ainda. Não, as pessoas levantaram e foram. Né? E é isso. Muitas vezes Deus nos dá uma enxaqueca. Às vezes eu brinco, nem dor de cabeça eu consigo ficar em casa. Cura e fala assim: vai pra luta, que seu lugar é lá na frente da batalha, né? E é isso. E não para, né? Não. Então eu agradeço. Desejo aí para 2026, vai ser um ano extraordinário. Amém. 2025 tem mais, não acabou. Ainda tem um restinho aí. Tem um restinho. E a Bíblia fala quando Jesus entrou naquela festa, naquele casamento, que foi o primeiro milagre que ele fez. Acabou-se o vinho. Não. E ele multiplicou. Só que o Fitrão falou: mas como que você deixa o melhor vinho pro final?
Então eu creio que Jesus entra no final e... A gente tem que estar na porta, É, né? Se a gente não estiver na porta, a bênção passa e a gente fica. Então, assim, a gente tem que estar com esse olhar isso aí. de estar à porta, né? Porque a bênção vem e a gente tem que estar pronto para pegar. Muito bom, né, André? Gratidão, isso. viu? Obrigada. foi Agradeço tudo meu. também o apoio, o patrocínio do Grupo Oceano, do Robson Gregorato. Agradecer a Thaís também. Agradecer a Jaqueline, o Lucas, a Aline, né? Então, assim, pra mim é um privilégio poder te conhecer e é tempo novo. É isso. Sempre eu falo, tempo novo. E para todas as mulheres que estiverem me ouvindo, né? Creia sempre que você é capaz. Muito bom. Se um dia te disseram que você não é capaz, não acreditem. Porque tudo que a gente sabe está aqui dentro, né? Só basta a gente entender isso, Fantástico. né? O que eu quero desenvolver, o que eu quero ser, tá aqui, né? E aí a gente precisa só tirar e seguir. Muito Então, bom, né? para todas as mulheres que estiverem nos ouvindo, você é capaz, você pode, você vai acontecer. Muito bom. Gratidão. Obrigada, viu? Muito bom, muito bom.